Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Ex Inovação e estou aqui gravando mais um episódio do Inovação com Y, agora numa nova fase, em vídeo, para você poder ver as belezas e beldades contidas na história, na trajetória da Ex Inovação. E como todo bom episódio do Inovação com Y, eu não vou gravar esse episódio sozinho, né? Eu vou chamar aqui para que ela se apresente, se introduza, uma das mulheres mais perfumadas que eu já vi na minha vida, a Flavi. Chega aqui, Flavi. Muito obrigada, Denis, pela apresentação. Voltamos, pessoal, voltamos e as piadas internas já começaram, né? E é sobre isso. Quem só me ouvia na nossa versão passada de áudio, pode parar de rir no momento que você se sentir confortável, tá, Denis? Quem só ouvia este é meu rostinho, né? E viemos para mais uma sessão de tortura, massacre e registro, né, do que o Denis faz conosco aqui na ISIS. Flavi, eu nunca vi um elogio gerar tanto desconforto como agora. Mas vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada pelo elogio, você é muito gentil. Disponha, tô aqui para fazer o time feliz. Deixa eu te falar. As duas pessoas que a gente vai conversar hoje foram startups orientadas por você ao longo da jornada delas, né? Você quer fazer as honras e falar, em linhas gerais, com quem que a gente vai conversar hoje? E convidá-los? Claro, meus meninos. Aliás, um deles é o responsável pela farofa da Flavi existir, tá? Isso começou na cabecinha maquiavélica de Felipe Lobo. Felipe Lobo é o CEO da Futurai, né? Vou deixar aqui para que ele se apresente a startup, mas ele é um dos nossos convidados hoje, junto com o seu Robin, com o seu co-founder, né? Que cara é essa, Denis? Deixa eu fazer minhas Você tiradinhas. Sabe tanto de Batman que nunca o Robin seria 2 metros mais alto que o Batman. Gente, Arthur é um homão mesmo, viu? Mari tá de parabéns. Arthur é um homão. O homão né? Arthur é sócio do Felipe, é CTO, ocupa ali o cargo de CTO da Futurai, uma startup que quem ainda não conhece vale muito a pena conhecer. Bora trazer eles? Vamos chamar primeiro o Lobo para ele se apresentar. E aí, Lobo, tudo bom? Tudo jóia, pessoal. Olha, gostei. Muita piadinha interna, muita gracinha, do jeito que eu gosto. Depois eu quero saber essa história do excesso de perfume. Eu quero saber depois dessa história aí. Na próxima Se prepara farofa... que tem para você também, Lobo. Fica tranquilo que tem para você também. Estou curioso para saber isso. E a farofa da Flavia depois a gente explica, no final, no extras, nos cortes. Como ninguém faz nada sozinho, vou trazer para cá o Arthur também. E aí, Arthur, tudo bom com você? Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, o Arthur de fato não cabe nem na câmera, porque ele é um homão que não está dando conta de ser enquadrado ali. Como se o cara já não fosse alto, a câmera ainda pega de baixo para... Parece que ele tá na gravação do Hobbit, sacou? E ele é o Gandalf na história. E você foi de 0 a 100, Flavi. 0 a 100. Você consertou muito rápido quando você me chamou de homão. Se você tivesse parado no Robin, aí as coisas iam piorar. Mas... Viu só? Bate a sopra. Sempre foi assim com a gente, galera. Bate a sopra. Mas beleza. Pessoal, o Lobo e o Arthur, né, são os cofundadores aqui da Futurai, que foi uma startup que teve uma trajetória, que está tendo, né, e terá uma trajetória muito bacana no seu desenvolvimento. Mas, como já é de praxe no Inovação com Y, eu vou pedir para que eles se apresentem, diga de onde veio, né, de onde vieram, cada um deles, né, para entender como é que eles entraram nessa história. Então, vocês dois que já são sócios, já conversam todo dia, vocês podem se atropelar nessa apresentação. Eu acho que começa com o Lobo, mas, Arthur, fica à vontade aí para interromper o seu sócio à medida que ele estiver contando. Lobo, de onde você veio, meu caro? Tudo jóia, Denis, beleza? Vim de Vitória, onde estou nesse momento, né? E como todo bom capixaba, exala simpatia, né, Flavia? É um negócio, uma coisa que é um... Falei pra gente não falar sobre assuntos canceláveis, Lobo. Essa foi a orientação do começo.
Só Não, vou mas só acenar. eu só tô seguindo o meme da Lara Santana. Só isso. Mas minha formação é de engenharia elétrica, então, como todo bom engenheiro, né, falando da simpatia, né, a gente tem a engenharia traz um pouquinho da racionalidade muito mais forte do que o normal, e à medida que essa trajetória foi acontecendo durante a faculdade, a gente conseguiu, né, aí eu estou falando a gente porque à medida que essa trajetória foi acontecendo na engenharia elétrica, o Arthur também foi seguindo na área de engenharia também, a gente pôde se conhecer, se conectar e depois transformar isso em sistema, em empresa, em realidade, e aí logo mais a gente vai poder explicar um pouquinho mais dessa trajetória mais a fundo. Lá da minha adolescência, assim, quando eu era mais jovem, eu sempre tive a vontade de fazer engenharia elétrica, né? Aí surgiu a oportunidade, eu falei assim, agora. Aí na época também estava o auge da indústria 4.0. Hoje se fala um pouco menos, se fala ainda, mas se fala um pouco menos. Já em alguns casos se fala até indústria 5.0 já. Mas estava o auge de automação, inteligência artificial, os pilares, né, da indústria 4.0. Eu falei assim, agora é o meu momento. Entrei na engenharia, fiz essa loucura de entrar na engenharia enquanto eu trabalhava. Sofri por um bom tempo, mas tudo deu certo. No final ali da engenharia, conheci o Felipe Lobo. Aí o resto é história. História até aqui, né? Bacana. De onde veio a ideia original e como que vocês começaram a trabalhar juntos nela? Vamos lá, Denis. A ideia veio do seguinte: na época do meu mestrado, eu estava estudando, na verdade ainda estava trabalhando numa determinada área, e o meu orientador na época, que inclusive não é o segmento que a gente já trabalha hoje, mas ele trouxe era uma semente de pesquisa ainda do PhD dele da Universidade de Alberta, lá no Canadá. Então, assim, ele simplesmente trouxe o seguinte: olha, o pessoal aqui da Universidade da Alberta começou a pesquisar um negócio muito bacana aqui, que se chama modelagem matemática usando dados, baseado em dados, ao invés de equacionamento. Eu falei, esse negócio tem um caldo interessante, faz muito sentido e é muito diferente do que a gente está acostumado na engenharia. E ele transformou isso em curso. E esse curso, como todo bom professor da UFES, é de arrancar o couro do caboclo, a gente aprende um absurdo, né? A gente apanha bastante, mas aprende também muito. E à medida que essa sementinha foi plantada, aí eu comecei a pesquisar sobre e entender. Funcionava muito bem para dados simulados, que era exatamente o que a gente fazia no curso, já era extremamente complexo para dados simulados e muito bem comportados. E à medida que eu falei assim, beleza, deixa eu pegar dado aqui de uma indústria real, aí começava a dar um negócio errado. Deixa eu pegar de uma outra indústria, começava a dar também errado. Então, esse negócio não é tão maravilhoso assim. E à medida que essa dificuldade foi aparecendo, a gente foi enxergando que essa base era muito sólida, mas precisava de muita coisa no entorno para a gente poder aplicar numa indústria real. E aí sim, a gente iniciou esse trabalho. Então foi de uma base bastante acadêmica. Fala, Flávia, que você está com a cara de que quer falar alguma coisa. Eu quero, mas a gente tem ruído externo. Não sei se está vazando aí. E bem na hora que eu quero falar, ele vem. Tá. É só um homem passando com um carrinho aí na rua, fazendo suas graças. Pessoal, a gente está... Importante trazer aqui, a gente está voltando com Inovação com Y nesse novo formato. Esse é o primeiro que está sendo gravado assim. A gente vai se perder aqui com os microfones, tentando se atropelar, tentando entender como é que vai funcionar. Então, fiquemos todo mundo na mesma página. Estamos voltando nesse formato. Mas tem uma coisa que eu estou sentindo aqui, que está acontecendo, que aconteceu comigo quando eu conheci vocês. De que porra nós estamos falando? Porque a gente está falando de como surgiu, mas surgiu o quê? Né? E já não é fácil explicar a Futurai. Então, o que é a Futurai? Vamos voltar um pouquinho. Não era,
Porque se você pegar o lobo lá, como a gente comprou e como a gente vendeu, o bichinho evoluiu pra caramba no pitch, parceiro. Sim, Vamos. mas quando. Exatamente, quando eles chegaram para mim, eu só via gráficos e linhas e cores e palavras técnicas. E eu, caraca, do que nós estamos falando? E eu estou me sentindo lá naquele começo. O que nós estamos falando? Imagino que o pessoal de casa também está nessa vibe. Então, o que é a Futurai naquele pitch leigo, aquele pitch Tá bom. simplificado? Depois de tanto esporro, né, Flávio? Uma hora a gente aprende. Calma, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Fazendo a pergunta, né? Faltou o Denis falar igual o Augusto Carrara, né? Quem é o Felipe na fila do pão? Quem é a Futurai na fila do pão? Vamos lá, então. Exato. A Futurai na fila do pão é o seguinte: o que a gente faz é predição de falhas no ambiente industrial. Caramba, isso é uma loucura. Para quem não é da área industrial, da área técnica, fala do que se trata isso, qual o sentido, né? Porque a gente ouve falar de inteligência artificial aplicada a tudo, né? Você abre o iFood e tem inteligência artificial, você abre não sei o que, inteligência artificial, mas o que significa isso? Vamos lá, então. Pensa no seguinte, você vai passar o final de semana na montanha, você vai passar uma semana fora, você vai fazer uma viagem, beleza? Você tem lá a sua carne do final de semana, sua picanha do final de semana está lá no congelador. À medida que seu congelador, sua geladeira dá problema, você vai ficar uma semana fora. Vai acontecer o quê? Você vai perder tudo que você tinha naquele congelador, você vai perder, vai estragar, né? Então, qual que vai ser o seu prejuízo no final das contas? R$1.000, R$2.000, a depender da Flavia, né? Que só no preço que tá a picanha hoje, gato, vai ser muito. Caras, não, muito mais, né? 5 mil. Vamos lá, então. Flavia, né? Que é nossa proletária, Claro. burguesia, representante da burguesia, isso. vai ter um prejuízo de R$10.000 no É seu sobre congelador. isso. Minha geladeira é isso aí. Isso. Agora, a Flavia, se ela tivesse uma sinalização quando ela estivesse lá em Campos de Jordão, lá, né, tomando um vinho com a Pastel do família, Maluf. o pastel do Maluf, tomando um vinho lá com a família Dória. E aí, você teria quanto de prejuízo? R$10.000. Beleza. Agora, se durante essa viagem ela tivesse uma sinalização, olha, problema aqui no seu congelador. Ela poderia ter evitado isso. Ligado para alguém, para um familiar, para evitar esse prejuízo. Então, o nosso sistema vai avisar a pessoa quando há algo de errado. No caso da Flavie, ela teria uma dor de R$10.000. Beleza, é uma dor? Com certeza. Agora imagina quanto custa um rebocador de navio de uma grande mineradora. Quanto custa uma hora desse rebocador parado? Milhões. Uma hora só. Então, na indústria, você não pode parar um processo. Você não pode parar um equipamento. Mas a gente sabe que esse equipamento em algum momento vai parar. Ele tem vida útil. Ele tem que passar por manutenção. Ele tem pessoas mexendo nele, movimentando e operando ele. A única certeza que a gente tem na vida é que esse equipamento ou aquele processo vai sofrer uma falha. Ele vai parar em um momento. E se ele vai parar em um momento, qual o tamanho do prejuízo disso? É enorme. Então, e dependendo da parada, pode até ocasionar um acidente, né, de trabalho. A gente está falando aqui de custos financeiros, mas a gente está falando também de vidas, né? Exatamente. Então, no processo industrial, a gente tem equipamentos, pessoas e processos. Essas três coisas estão interligadas e todos são extremamente complicados. A gente tem uma única certeza: em algum momento, um desses três vai falhar. À medida que um desses três falhe, a gente tem um problema grave de custos, claro, de perda de produção. Essa é a maior dor financeira que a gente consegue atacar. E aí a gente tem outras dores que a gente consegue atacar também, que é impacto ambiental. À medida que você tem um equipamento que reduz a emissão de gases tóxicos na atmosfera, se esse equipamento para de funcionar, o que vai acontecer? A emissão vai acontecer. Outro ponto, se você está trabalhando numa plataforma de petróleo, teve uma falha, vazamento de petróleo no meio do mar, qual o tamanho desse impacto?
E aí, seguindo essa linha da plataforma de petróleo, você tem pessoas no meio do mar, numa plataforma que produz petróleo. Acontece uma fagulha, alguém esqueceu, começou, aconteceu uma fagulha, alguma coisa, um atrito ali gerou uma fagulha. Qual o tamanho, qual o nível de um acidente, ou seja, para onde vai esse operador? Se tem algo de errado acontecendo, ele vai pular no mar? Aonde ele vai? Ele fica na plataforma, ele pula no mar? Assim, o nível de problema de segurança operacional desses envolvidos é enorme. Então, a gente consegue atacar em dores distintas, seja elas financeira, no objetivo de redução de impacto de produção, seja ela de apontar com antecedência uma falha que já estava presente para você reduzir gasto no seu reparo, redução no impacto ambiental e também redução de impacto laboral, né? No caso, segurança laboral dos funcionários envolvidos naquele processo. Hoje, a gente já tem a quinta etapa, que a gente não só trabalha com a parte de manutenção, mas também com uma frente de processo. Aí é muito mais técnico, aí vamos deixar para depois explicar mais a fundo o que seria isso. Então, só para ver se a gente entendeu, você estava desenvolvendo a partir de um mestrado ou doutorado, uma tese, uma dissertação de como pegar uma equação para conseguir fazer essa predição. Você trouxe dados da indústria, dados reais, para começar a desenvolver isso, né? E isso foi o que originou lá atrás a primeira versão da Futurae. Como que entra o Arthur na história especificamente? Posso escutar? Deve. Não, igual eu tava falando, né? Eu trabalhava e estudava, só que chegou um momento que eu tive que escolher qual que eu queria dar prioridade, né? Se era crescer dentro da empresa ou me graduar de uma forma certa, né? Concluindo todas as etapas, entregando bons trabalhos, bons projetos. E eu escolhi a graduação, né, naquela época. E logo quando eu fiquei estudando, eu falei assim, caraca, o que agora eu vou fazer com esse monte de tempo? Eu vou estudar, mas vou fazer mais o quê? Aí teve a iniciação científica na faculdade, aí me inscrevi em vários projetos dentro da faculdade, falei assim, agora eu vou viver aqui dentro também, né? Se eu escolher estudar, então eu vou ter que estudar. Entrei em vários projetos e um desses projetos que mais me identifiquei foi a iniciação científica que o Lobo estava dando naquela época, que estava começando o projeto que era algoritmos de machine learning aplicado na indústria. Algo desse tipo, assim, o título, né? Nome chato pra caramba, né? Eu falei assim, cara, eu tô vindo da área da programação, né? Gosto de matemática, gosto de estatística. Eu já estava pensando logo depois em emendar um mestrado, algo desse tipo. Vou entrar aqui para ver como é que é. Aí encontrei o Felipe, encontrei lá alguns outros colegas, né, que já estavam no projeto. E foi quando o Felipe me apresentou essa tese, toda essa metodologia de diagnóstico de falhas. Aí, naquela época, absorvi tudo, comecei a estudar mais a fundo. E começou a dar resultados, né? Mas muito resultado em base simulada, agora ele falava, né? Mas aí, ao longo do tempo, a gente também aplicou em alguns eventos, fomos expor, né, o trabalho, o projeto, né, em alguns eventos e tudo mais, e até que surgiu a oportunidade de trabalhar com dados da indústria, realmente, e dali partiu. Aí quando eu fui ver, eu já estava em contato com vocês, já estava criando a empresa e já estava indo já. O Arthur é a personificação de que a oportunidade é a gente que faz, né? Muito se fala de teve sorte na vida, teve sorte, tudo é sorte. Sorte conta, claro que conta, né? Mas a gente tem que buscar também as nossas oportunidades. Falo muito que sorte conta muito quando você está preparado, porque não adianta nada você ter sorte se não está preparado. Então, naquela época eu tentei me preparar porque eu sabia que a oportunidade ia chegar. E chegou.
Parece sócio contando hoje. É Sobre, fácil. sobre esse ponto, o que acontece? Na época, a iniciação científica tinham, se eu não me engano, 8 alunos. E assim, dos 8, tinha um cara que se destacava no nível totalmente fora do normal. Por quê? Exatamente o que a gente precisava, na verdade, o que eu precisava na época, é alguém que tinha a base de programação, que é um negócio que o engenheiro conhece em programação, sabe fazer, mas é totalmente diferente o nível de um código de alguém que vem da área. E aí tinha um caboclo que entregava um nível absurdo. A gente pedia, falava assim, ó, a entrega é A, aí entregava A mais B. Aí depois, não, a entrega agora é C, a entrega é C mais D mais E, mas aí chegou num ponto que tava avançando de um nível muito absurdo. Falei, ó, tem um negócio diferente esse menino aí, esse menino de Afonso Cláudio tem alguma coisa, entregou um negócio diferente esse menino aí. Para Não quem é combinado de isso não, hein? para quem tem certeza, depois eu quero ver a conta bancária se caiu um Pix ali diferente. Para quem não conhece o Espírito Santo, né? Enfim, não conhece a geografia, Afonso Cláudio é uma cidadezinha do interior, ali na região das montanhas, né? Quantos habitantes, Arthur? Mas Afonso Cláudio entrou aí na lista das cidades que diminuíram a população, mas eu acho que tem 30 mil habitantes. E caindo, né? Então, Não é que essa conversa não, que teve show do Barões da Pisadinha recente lá. Afonso Cláudio! Teve. É isso. Aí a gente vê, né? Mês que vem vai ter os Gargantas de Ouro, que é uma parada nativamente capixaba também, parceiro. Gargantas de Ouro, isso eu não conheço, depois vocês me mandem no privado. Só aproveitar um ganchinho, Denis, para não perder. O Arthur, ele se destacou tanto que teve uma matéria aí colocando, lembra? O Arthur na capa, a foto era o Arthur aqui em destaque, o Felipe lá atrás, escondidinho, falando dos futuros bilionários antes dos 30, né? Pois é. Falta só 3 anos, tô esperando. Tem 3 anos aí, irmão. Tem 3 anos. E o Felipe lá, sendo do lado de trás. Porque já passou dos 30, ele perdeu os privilégios. Ele vai ter que entrar numa sessão antes dos 40. Vai ter que encontrar aí. Economia prateada, já estamos caminhando para esse lado, né, Felipe? Forbes under 40, né? Vai ser esse cara, né? Tem que achar uma categoria aí. Isso, empreendedor sênior. Pior que essa matéria deu problema lá na cidade, cara. Um monte de gente achando que já tinha ficado rico, não sei o quê. Meu Deus. 30 mil pessoas na porta da mãe do Arthur. Já pedindo, tá precisando de um fogão. Me ajuda aqui para ver se seu filho tá bem de vida. A mãe do Arthur botou isso na porta da geladeira, parceiro. Vou deixar aqui, ó. O único outdoor que tem Afonso Cláudio é essa foto, essa manchete. A mãe adora esfregar essas matérias na cara das vizinhas. Agora eu tô ligado como é que O Denis participou de uma matéria também na Gazeta. Gazeta é a Globo, né? Capixaba. Porque em São Paulo a gente tem uma rede que chama Rede Gazeta, isso dá muita confusão. Sim. O Denis, você vê quando apareceu, nossa, a avó ficou orgulhosa, ficou muito orgulhoso do Denis lá fazendo uma matéria no jornal. Ninguém sabe o que a gente faz até hoje, né? Mas assim, saiu no jornal é o que importa. Aquela validação pro mundo, né? Exatamente o que aconteceu com o Arthur, né, Val? Até ontem tava brincando de computador o dia inteiro, agora tá ganhando dinheiro. Que conversa é essa? Esses novos milionários, né? Rapaz, o que você tá fazendo no computador? Pior que era assim mesmo, cara. Uma tia chegava lá em casa, via no computador, tá no Facebook, né? Aí uma tela preta de programação. Pessoal, quando vocês... Quer dizer, vocês se juntaram, o Felipe viu no Arthur a complementação ali de skills, de conhecimentos, né, que faltavam nele para poder desenvolver algo que fosse maior. Eu lembro que uma das primeiras ações que a gente teve que fazer na ASIS, inclusive para que vocês tivessem acesso a dados, foi a conexão com a Arcelor naquele primeiro momento, né? O Jardel, se eu não me engano, e aí fica a menção aqui que o Jardel era o nosso ponto focal à época ali no Inovice, né?
deu a possibilidade de abrir as portas ali, porque o negócio de vocês dificilmente iria para frente se não tivesse dado real de fato para poder validar, né? Porque dado simulado pode ser mais certinho do que os dados de fato da indústria, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco de, beleza, conseguir os dados reais e quais foram as surpresas e aprendizados de pegar esse produto que estava, vou botar entre aspas aqui, academicamente correto, mas quando ele é confrontado com esses dados de realidade, quais foram os primeiros insights, quais foram os aprendizados iniciais? Deixa eu só fazer uma linha, seguir uma linha cronológica de como é que a gente apanhou nesse caminho todo. Vamos lá. Vou colocar como um primeiro ponto de inflexão. Eu estava, né, na época ainda com 2 empregos, né, era igual o Julius, né, do Todo Mundo Odeia Chris, 2 empregos. Igualzinho. Aí apareceu lá uma oportunidade de fazer um pitch lá no Pub 426, né, que era um pitch para inovação e aí para apresentar o produto de uma startup. Aí não podia ir, falou, Arthur, apresenta lá, vamos lá, vai em frente, faz a Primeiro pitch da apresentação, né, Eu tenho certeza que só passou porque foi o Arthur, porque se chegasse lá, olá, Não passou não. Eu sou mestre, eu sou mestre em engenharia, já tinha barrado e dado muito errado ali. Calma lá, o menino Arthur foi lá de Afonso Cláudio e tal, na humildade, chegou lá no Pub 426, explicou, tomou porrada demais, e tá ali, ó, aqui, ó, deixa eu apontar o dedinho aqui, tá como tá ao contrário aqui, ó, tá aqui, ó, no cantinho aqui, ó, tomou uma porrada demais, voltou até triste, rapaz, que tal de Denis, Deus me livre, cara, ó. Acho que eram 5 jurados. Bateu demais, rapaz. O menino falou assim: eu não quero saber de apresentar para esse povo de inovação, não. Acabou a palhaçada, meu Deus do céu. Denis, você fez isso, cara. Voltou chateado. O pior é que só agora que eu tô de fato fazendo a conexão com essa história, porque eu não lembrava que Você não lembrava? estava nesse dia. Mas, assim, é aquela história, né? Quem bate, esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, esquece. Isso aí. Mas Denis, eu lembro que eram 5 jurados, aí precisava tirar 3 notas 4. Aí eu tirei 2, aí eu acho que a última era o Denis. A última nota. Aí deu nota 2. Pedro de Lara chegou lá e esculhambou. Gente, o Denis faz isso. Eu já peço antecipadamente desculpa aqui publicamente. A gente tem esse problema mesmo. Aí tinha um Renan antes da Cocar, falando, não, bacana, gostei, legal, não sei o quê. Aí tinha a Michele Janovic, que agora é CEO aqui do Base 27, falando assim, que bacana e tal. Aí chegou o Denis, pelo amor de Deus, rapaz, como é que você vai trabalhar com dados da indústria? A indústria vai liberar dados com vocês? Como é que você vai pegar os dados? Como é que vai pegar os dados? Não vai receber dados, a indústria nenhuma vai liberar dados, não sei o quê, pronto. Aí, o que aconteceu? O menino ficou no chuveiro, posição fetal, a noite toda, chorando. Aí no dia seguinte, falei, calma, rapaz, calma. Não, eu acho que foi estratégico, hein, Felipe, pensando agora, porque se a gente ganhasse ali, a gente ia receber... Íamos ser acelerados lá pela alguma outra aceleradora, e logo depois era Founders, a gente entrou na essa banca. do que a Michele organizava a época ali era o Founders Institute. Denis, para de ficar mandando mensagem no privado pro Arthur acertar a fala e te defender. Para com isso. Isso é feio. Deixa a história correr no original. Beleza. Aí esse foi o primeiro ponto de inflexão. Maravilha. Aí tomamos porrada nesse primeiro momento. E aí a gente precisava de acessar dados da indústria, isso é verdade, né, para poder validar a realidade que a indústria vive, né, parar de trabalhar com dados simulados. E aí foi o ponto que a gente conheceu o Felipe Apóstolo da Densix e que ele tinha, de fato, dados reais de indústrias que ele já atuava. E aí chegou um ponto que ele falou assim, eu preciso que vocês tratem esses dados, porque eu tenho eles muito mal comportados, preciso que vocês ajustem e tal, desenvolvam a API junto comigo e tal. E aí a gente estava num período de férias, tanto meu quanto do Arthur na época como aluno, eu como professor. E aí o Felipe falou,
cara, eu preciso de vocês, né, trabalhando aqui. Aí o próprio Arthur falou assim, beleza, quanto tempo você quer que a gente fique aí? Vou ficar um mês inteiro aí trabalhando dentro da D6 aí pra gente poder tratar os dados, fazendo acontecer. E aí foi a hora que ele falou assim, rapaz, esse negócio aqui não é pesquisa mais não, isso aqui já tá ficando sério o negócio. E à medida que a gente conseguiu fazer com que isso funcione na indústria do cimento, caramba, ó, tá, aqui tem caldo. Já não está mais só funcionando em dados simulados, está funcionando em dados reais também. E aí, próximo ponto, né, indo para o que o Denis falou, né, com o Inovice, né, via o Jardel, né, que abriu portas na Arcelor, o que a gente teve de diferente com a Arcelor? A gente estava com dados reais já, que a gente validou com dados da indústria do cimento. Mas a gente não estava lidando com os funcionários da indústria do cimento e não sabia o que de fato eles precisavam. E aí o contato com a ArcelorMittal deu esse suporte, falar assim, esse monte de firula aqui, isso aqui é tudo, isso é perfumaria, tira fora, não precisa disso. Esse gasto de energia que vocês estão tendo com esse monte de coisa aqui, sai fora, não precisa dessa questão. O que me importa é isso daqui. E aí sim a gente conseguiu enxergar, de fato, o direcionamento de foco e de energia aonde de fato interessa. Por isso que grande parte, né, por isso que quem for trabalhar com inovação e quem for apresentar para o Denis, para a Flavie, eles vão falar muito, tá, e qual é a dor? Né? E o que seu cliente quer? Que a gente estava durante muito tempo pensando, antecipando o que o cliente pode vir tentar surgir como dor para a gente poder atuar. Sem estar dentro da indústria, né? Total. E isso vale para todo mundo. Você precisa... Quem vai te dizer o que quer ou não é quem sofre a dor, né? A gente falar que, eu pensei em tudo, mas tá, com quantas pessoas você conversou? Você teve... Porque no caso dos meninos é muito mais difícil, eles tiveram que entrar numa indústria. Tem outras coisas que são mais tranquilas, né? Que a gente consegue validar só conversando. Não era o caso do projeto de vocês, mas faz toda a diferença você construir o projeto, não é nem validar, é construir o projeto junto com quem vai usar depois, né? Como o diabo mora nos detalhes, a dor principal estava certa desde o começo, que é a predição das falhas, né? Mas assim, pela perspectiva da galera que trabalha na indústria, é onde estão os detalhes que vão fazer a solução vingar ou não no dia a dia daquela galera, né? Então, eles têm que perceber que a solução deles, que a solução que está sendo apresentada, instalada, vai fazer uma diferença real ali no dia a dia, né? Mas segue aí, Lobo. E aí, a gente toma muito cuidado. Peraí. Agora, olha... Esse Ei, cachorro galera! que vocês ouviram no fundo, que vai ficar. Se chama Lobo? Se chama Lobo? Não, esse. O George, ele parece saudável, mas esse animal é uma fera, entendeu? Ele é um bicho descontrolado. Ele é super saudável. Não é, não. A Flavia adotou esse bicho aí, ele passou um monte de trauma, um monte de coisa, ele ataca os outros na rua, entendeu? Mas vai, só queria fazer esse apontamento já que ele participou do programa. Mas ele come ração de salmão defumado todos os dias, com certeza. É sobre isso. O Denis tomou... Gente, foi só uma encostadinha de dente. Não foi uma mordida, foi uma encostadinha de dente. Depois eu vou deixar... Vou dar um jeito de deixar o link na descrição para vocês verem o tamanho do ferimento. O ferimento que vocês vão ver é porque eu me recupero muito rápido. Eu sou praticamente o Wolverine da inovação. Então, quer dizer, o ferimento já tinha fechado ali e ficou realmente pequeno quando a foto foi batida. Mas minha vamos perna voltar ali nos meninos, por tem gentileza? marcas até hoje, entendeu? Vamos voltar? Você não gosta de falar da má atitude do que seu mãe filho? gosta que fale dos você não seus tá criando filhos? Vamos direito voltar. esse moleque? Mas beleza. Quero falar Vai dos lá, meus Lobo. filhos humanos que estão aqui. Bora lá, volta aí, Felipe. Filhos humanos, meu Deus do céu. Agora seria um momento se fosse presencial, né, de pegar um queijinho, né, dar uma golada na cerveja e falar assim, meu Deus do céu, né? Novo normal, vamos lá. O ponto importante que mudou muito o direcionamento, na verdade, mudou muito a nossa cabeça lá com a ArcelorMittal, e é o que a gente faz até hoje,
que é perguntar para o cliente o que ele precisa e parar de antever o que ele faz. Faz predição de falha, não predição do que o cliente quer, né? Então, não tem... Isso aí é totalmente importante. A gente fez isso ontem. Ontem a gente estava na Suzano de Aracruz e a gente conversou diretamente com o engenheiro, gerente de confiabilidade, que falou assim, não, preciso disso, disso, disso. Isso daqui, para mim, não interessa. Eu preciso trazer nesse formato e dessa forma. E a gente já recebeu feedbacks de outros clientes para chegar no ponto que a gente está hoje. Então, mesmo no ponto que a gente está hoje, já recebendo diversos feedbacks do cliente que a gente já tem hoje, ao ir a Suzano, ele tem outra visão, que eu não tenho dúvida que essa outra visão vai trazer uma melhoria enorme para quem já é o nosso cliente e não teve essa sacada de trazer os dados nesse formato ou naquele outro. Então, assim, uma análise que normalmente eles demoram uma tarde inteira, né, demoram 3, 4 horas, é bater o olho ali, em 5 minutos ele consegue enxergar o que está acontecendo. E o próprio gerente de confiabilidade falou, se você tirar o meu engenheiro de confiabilidade, está perdendo uma tarde inteira fazendo análise, se ele bater o olho aqui em 5 minutos, tanto ele quanto eu conseguir debater isso e resolver em 5 minutos, aí é legal, aí vale a pena. Se a gente precisar gastar aquele tempão todo ali, aí você já tem uma entrega bacana, mas eu quero, isso para mim é imprescindível. Aí legal, aí a gente chega num ponto interessante. O projeto final é uma cocriação com todo mundo que vai passando na base de clientes, né? Tipo, o cara diz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Às vezes o que faz sentido para um não faz sentido para outro. Você está falando da Suzano, né, que é celulose, mas a Arcelor, a gente já está falando de um outro tipo de indústria, você já falou da indústria de cimento. Como é que foi para vocês perceber esses diferentes tipos de segmento dentro da mesma solução? Quer falar, Arthur? Manda mais. Posso sim. Um ponto importante, assim, é que a gente sempre soube, assim, do início que a gente não ia ficar num segmento só. A nossa tecnologia, o nosso algoritmo não focava, a gente não precisava ser especialista de um segmento só, a gente não precisava ser especialista sobre o processo de mineração ou de papel e celulose. O nosso algoritmo é baseado em dados, então vem dados e vai sair resultados. É claro que se você tem um expertise sobre o processo, ajude muito no momento que você está elaborando ali o modelo, ver algumas variáveis, assim, isso aqui faz mais sentido, isso aqui não faz, isso aqui entrega resultado, isso aqui não tanto, e sai um melhor modelo, mas a gente sabe que a gente não precisa construir do zero um novo algoritmo para cada segmento que a gente entrar. Então, é isso que é o grande ponto também da Futurai, né? Essa escalabilidade, né? A gente pode ser tanto de qualquer segmento e estar presente em qualquer lugar, porque também funciona na nuvem. A gente não precisa colocar sensores, a gente aproveita os sensores que a indústria já possui. Esse foi o grande acerto da gente. Lá no passado, a gente identificar que a indústria já possui, principalmente as médias e grandes empresas, né? Grandes indústrias, já possui sensores, muitos sensores, né? Para questão de dezenas de milhares, né? Igual o caso que a gente foi ver ontem na Suzano, coisa de 20 mil variáveis, 20 mil sensores na fábrica, né? Pensa se a gente precisasse colocar mais um sensorzinho lá dentro. Então, o nosso ganho foi pegar esses sensores que a indústria já possui e não tira tanto valor, ou o que o Felipe falou, demora uma tarde do engenheiro para analisar o que está acontecendo, demora uma semana para fazer o diagnóstico e entregar logo de ponta assim para ele, em 5 minutos. Esse que é o grande. E um ponto importante é o seguinte, pegando a ponte do Arthur, é que esse caso de 20 mil variáveis, não só a indústria de celulose, mas, por exemplo, a indústria do petróleo tem uma ordem de grandeza ainda maior do que isso, 50 mil, 60 mil variáveis. E aí o que eles fazem no final das contas? Das 60 mil, tem 4, 5 que são críticas. Eu vou olhar para essas 5 e acabou. O que acontece? Deu pau no sistema, eu vou olhar para o passado, eu vou fazer uma autópsia. Morreu o motor. Agora eu vou fazer a autópsia no motor aqui, vou ver o que aconteceu. Aqui, semana passada ele deu um sinal aqui. Se olhar para aquela outra variável, ele deu um negocinho aqui diferente. E aí
é exatamente o que a indústria faz. Ela, depois que dá o problema, ela olha para o passado, caramba, se a gente tivesse olhando para isso daqui, estava tudo certo. Mas aí, quando você olha para todas as falhas do passado, se eu tivesse olhando para essa, você junta tudo, 50 mil variáveis. Então não tem gente, não tem braço que aguente ficar olhando para 50 mil variáveis ao mesmo tempo. E as variáveis têm variações enormes e são normais. Então tem que ter uma diferenciação para o cara olhar para aquilo ali, saber se está certo, se está errado e fazer um alarme devido. Porque tem um outro ponto que é, se a gente gera um falso alarme, isso é muito ruim. Porque o falso alarme gera, por exemplo, o operador ele recebeu um alarme. Ele fala assim, espera aí, para a planta aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Olha lá, não, nada demais. Gera um novo alarme. Para de novo o processo. Não, nada demais. Quando de fato aconteceu um alarme devido, o cara falou assim, de novo esse alerta indevido. E aí, quando de fato for uma falha e ele negligenciar, pela própria experiência dele, aí sim você tem um problema grave. Então a cabeça desse cara fica até meio... Imagina só, se tem um alarme, eu não paro o processo, eu estou negligenciando. E se tem um alarme e eu paro o processo porque é um falso alarme, a cabeça desse operador fica maluca. Se eu parar, eu tomo esporro. Se eu não parar, eu tomo esporro. O que eu vou fazer? Então, à medida que a gente gera alarmes assertivos, o momento certo que vai dar pau, com antecedência, você resolver o problema para evitar que esse problema gere impacto, é o ponto que a gente até atende. Isso é importante, porque lá no começo, quando você está falando da minha geladeira de milhões, o exemplo foi, eu saí, viajei, e em um período muito curto a geladeira vai dar problema, já identificou, então corre lá. Mas o que a gente está falando aqui da indústria, de quanto tempo de antecedência a gente está falando? Não é um feriadinho, um final de semana em Campos do Jordão, né? Quanto tempo vocês conseguem antecipar? Flavia, depende bastante do processo, mas assim, os últimos que a gente pegou, o maior tempo de antecedência que a gente conseguiu enxergar foi até de 4 meses. Então, 4 meses de antecedência de um problema que já estava presente, ele foi se escalando e gerou um problema grande. Seria mais ou menos, fazendo uma analogia, do que pensar numa pessoa que tem, por exemplo, uma diabetes. Ela foi diagnosticada com diabetes, mas ela já estava com a glicose alta já há muito tempo. A questão é, ela não estava fazendo exame de sangue, então ela não sabia que estava presente. Quando chegou na condição do diabetes, a glicose dela já estava alta há muito tempo. Então ela já tem que entrar com remédio muito mais complicado, ela vai ter que fazer um tratamento muito mais difícil. À medida que ela sabe desde o início, caramba, vamos tomar uma insulina aqui, você já resolve e já evita um problema grande. E assim como a diabetes, que você não consegue... Desculpa, Denis. Que você não consegue... Porque é uma antecipação de que vai ter um problema, mas não é uma antecipação do estrago que vai acontecer, né? Porque não tem como mensurar isso. A gente sabe todas as áreas que vai, mas a gente não consegue colocar no papel o quanto isso de fato vai significar no final. Porque justamente a gente está evitando que aconteça. Fazendo a analogia da diabetes, né? A diabetes você tratou, você está evitando um monte de coisa. Você pode evitar uma cegueira, pode evitar uma amputação, e você nunca vai saber, né, se você teria aquilo ou não, justamente porque você evitou antes. Acho que na indústria é mais ou menos isso, né? Tem essa dificuldade também de você mostrar qual que é, de fato, o evitável, né? A gente tem ideia das áreas, mas não exatamente do que vai acontecer e quanto isso significa em valores, né? De alguma forma dá para dimensionar sim, tá, Flávio? E recente a gente conseguiu fazer uma predição de uma trinca de um disco de refinador. Um disco de refinador é um disco, né, tem acho que uns 4 metros de diâmetro, é um disco enorme e é caríssimo. Então a indústria de celulose ela tem que ter ali de reposição aquele disco para poder fazer a troca quando dá algo de errado. Como a gente conseguiu com antecedência fazer essa predição, ele consegue dimensionar, olha, se eu não tivesse enxergado quanto tempo de parada que eu ia sofrer, 24 horas, beleza, 24 horas de parada para fazer a manutenção. Quanto custa 24 horas
de fábrica parada. Custa 2 milhões. Beleza. Então, essa predição aqui me gerou antecipação de 2 milhões. Não é exatamente o cenário que poderia, esse disco poderia, não seria ser uma trinca, né? Poderia quebrar como um todo, não Se ter soltar, cair em alguém, tem poder N gerar fatores que acidente. não tem como Exato, pegar, né? exatamente. Mesmo assim, a percepção de valor tem que estar ancorada nisso. Ó, tá vendo? Isso aqui podia ter Exato. acontecido e olha o que a Futurai possibilitou que não acontecesse. Olha o quanto que você economizou aqui, a dor de cabeça que você não teve, né? É difícil falar a visão hiper pessimista, mas mesmo sendo otimista, só o disco trincar já é um valor danado, né? E, Tem uma Denis, outra coisa. Pode falar, Arthur. só para fechar, é que dentro do nosso sistema, né, tem uma opção lá de marcar se a anomalia é real ou não, né? O cara, quando dá ponta anomalia, investiga se é ou não. Quando ele marca em sim, cara, melhora meu dia em 100%, cara. É sério. Não tem nada que me deixe mais feliz hoje em dia do que eu ver a anomalia e ele marcou como real, entendeu? O que o Lobo tava falando que o operador sentia passou para Futurai de certa maneira, né? Assim, o algoritmo tá ali fazendo a predição e quando o cara marca que confirma, você fala, opa, beleza, É dá a no jeito. validação de que tá tudo certo, né? E esse ponto de anomalia, só para explicar, esse ponto de anomalia é real ou não, é porque, como a gente aprende com o tempo também, a gente consegue evitar falsos alarmes. Assim, falsos alarmes ainda vão acontecer, isso é inevitável. E o que seria um falso alarme que a gente vive hoje? Esse falso alarme que a gente vive hoje por exemplo, uma válvula ela não deveria ficar saturada. Saturada ela não pode ficar aberta 100%. Se ela ficar aberta 100%, quer dizer que ela perdeu a necessidade de estar ali. É como se fosse um encanamento. Ela tem que estar aberta, fechada nos 50%, 60%. Uma válvula está totalmente aberta, ela perdeu a função dela ali. E quando a gente olha para essa válvula que está totalmente aberta, a gente aponta, ó, isso aqui é falha. E aí a equipe fala, isso aqui não é falha porque eu estou vivendo um momento específico que eu preciso trabalhar numa condição de sobrecarga e essa sobrecarga é um risco que eu estou assumindo. Então isso daqui não é uma falha, é uma condição atípica operacional que eu estou assumindo risco e eu tenho ciência dele. É Ele tá mudando o diferente. processo combinado padrão ali previamente que a ferramenta sabia, né? No caso. Exatamente. É diferente de tem algo de errado e eu não sei. Eu preciso Uhum. da ciência desse algo de errado, que é exatamente o que a gente faz. Então, esse apontamento de sim ou não é importante para a gente saber, por exemplo, quando ele está operando com eucalipto, né? A gente, na indústria papel celulose, ele pode trabalhar com pinos ou eucalipto, né? São diferentes tipos de madeira para poder fazer a entrada. Quando ele trabalha com eucalipto, o processo roda de uma forma totalmente diferente e que a gente precisa fazer um retreino. E aí ele precisa sinalizar ali se a falha é real ou não, se o apontamento é real ou não. Se ele colocar como não, não, isso aqui é um produto diferente. A gente faz o retreino e consegue ajustar. Fala, não, isso aqui é uma nova condição de operação normal. Sim. E não tem como vocês, de maneira preditiva, entender todas as mudanças do processo, porque a operação é viva, né? Então, assim, a galera que está ali no chão de fábrica está tomando as decisões, desenhando, e vocês também vão aprendendo sobre a operação, até porque novos processos podem ser criados, novas questões podem ser desenvolvidas. Tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Eu não sei se foi o caso lá do Arthur, eu realmente não lembro da apresentação do Arthur lá no Founders, A consciência mas. pesando, a consciência pesando. Não, pessoal, não. Eu realmente só não lembro o que eu falei, mas assim. Tem a Provavelmente eu foto, defenderia a minha tem a fala. foto e você de fundo ainda. Ó, não dá nem para dizer que não foi, que ele está se confundindo. No. Quando a gente ouve um pitch, quando as pessoas falam dos seus projetos, elas geralmente usam muitas palavras-chave, que às vezes elas nem sabem direito o que significa, mas é para enfeitar o pavão. Machine learning, inteligência artificial, entra assim como as tags que a galera bota no pitch para falar, isso aqui vai valer mais se tiver
IA e Machine Learning. Só que no caso do projeto de vocês, isso é real, isso é o core business de vocês, é Machine Learning e IA. E o algoritmo de vocês fica melhor quanto mais clientes vocês obtiverem, quanto mais processos vocês acompanharem, provavelmente mais inteligência e mais assertivo vocês vão ficando no tempo. Não é isso? É sim, e eu deixo só trazer um ponto, Denis, que você falou, que para a gente é até uma dor de comunicação sobre inteligência artificial e machine learning. Tudo hoje tem inteligência artificial. E aí, quando Aham. a gente tem um trabalho que a gente pesquisou nos artigos do mundo inteiro, né? E pesquisa, e treina, e valida, e apanha, e volta, e o cara fala assim: ah, mais uma inteligência artificial. Mais uma conversa fiada de inteligência artificial, e gera essa condição, esse Uhum. preconceito, né? Será que Fala, Felipe. agora, com a entrada do chat GPT aí, que o pessoal tá conseguindo vivenciar, os leigos estão conseguindo, nós, pobres mortais, estamos conseguindo vivenciar a inteligência artificial ali, de entender que, poxa, eu estou jogando uma pergunta e ela tá com os conhecimentos dela me respondendo sem ter ninguém atrás. Será que isso... Estou jogando, tá? De novo, eu faço parte, eu sou do time leigo aqui, por isso que eu estou nesse episódio hoje, para representar quem é da geladeira e do pastel. Mas será que ajuda? Eu acho que, na verdade, Flávio, eu acho que o efeito até é inverso, no sentido de que eu conheço inteligência artificial, eu opero, eu uso o chat GPT, então eu não preciso do seu sistema. Então, eu acho que gera o efeito até ruim, porque como a inteligência artificial faz parte de até no nosso dia a dia, a pessoa fala: ah, então isso aqui é moleza, isso aqui eu faço, é muito tranquilo para mim aqui aplicar, e gera um certo receio de quem recebe essa comunicação. E por isso que, enquanto a gente ainda não enxergou a forma certa de comunicar, seja machine learning, seja IA, seja manutenção prescritiva, que é o nome técnico correto para o que a gente faz, mas que ninguém sabe do que se trata, a gente fala com o cliente: ó, São Tomé, ver para crer, faz o test drive. Todo mundo Uhum. fala, assim, é impressionante, os clientes sempre fazem a mesma coisa. Ó, aqui na Clabin a gente é São Tomé, aqui na Samarco a gente é São Tomé, a gente precisa ver para crer. Tá bom, então vamos fazer um piloto, que aí é o momento que a gente mostra valor para o cliente, e é isso que para a gente é imprescindível. Tá, você faz diagnóstico de falhas usando machine learning, de pirueta, cabeça para baixo, tá usando os artigos do planeta inteiro. Tá, mas se não me gera valor, para que eu vou contratar? Não interessa para mim. Isso para mim é só perfumaria. Agora, evitou uma parada por conta de enxergar uma trinca no disco de refino, porra, na hora. Só esses 2 milhões de reais aqui que você apontou, pô, pagou a plataforma tranquilo aqui. Não, vamos colocar na fábrica toda. Aí sim a gente ganha o cliente, né? Então, nesse ponto, o que a gente tem que fazer? Durante esse test drive, a gente torce para dar algo de errado, para a gente poder, de fato, enxergar. E se não der Tá, nada de errado, a gente contrata alguém. A gente contrata alguém para dar um pepino lá, né? Tá certo, Tem é um- eternizada essa fala, mas tudo bem, vamos lá. Tem um Mas, na outro verdade, ponto. só seguindo esse ponto, Flavio, assim, não é questão de torcer para dar errado, Não, porque sim, mas é a onde gente vocês mostram valor, né? O que o Arthur estava falando, é onde mas valida, aí a né? questão é como a gente está vivenciando o dia a dia dos clientes, a gente está conhecendo a planta do cliente, a quantidade de problemas é enorme, você não tem noção. É muito, 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 muito. A questão de... Eu vi esses dias, né, numa das visitas, a entrada de que a gente chama de cavaco, né? O cavaco já é o eucalipto já cortado, já com pedacinhos, né? Tá pegando fogo. Então, assim, você imagina uma planta de eucalipto, de celulose, pegando fogo. Você tem em princípio de incêndio. Tudo ali pega fogo, tudo ali é comburente. E tudo ali, você tem, inclusive, não só o eucalipto, você tem o eucalipto, ele já seco. É ainda pior,
aquilo ali pega fogo, que é uma maravilha. Então, para chegar no ponto de você ter um princípio de incêndio na entrada de produto e não ter enxergado com antecedência, o quanto de outros problemas você tem na fábrica toda? É todo dia, toda hora. O pau quebra de quina. É muita coisa que a manutenção vive e que não consegue enxergar com antecedência. Então, a gente nem precisa chegar nesse ponto. A gente já chega com o cliente e fala assim, ó, aonde você está, ou seja, qual o processo que você está no seu almoço de domingo e o seu celular toca sempre, que é um inferno. Fala assim, é esse. Sempre, o cara da manutenção sempre tem, fala, caramba, esse é o inferno da minha vida. Esse motor dá sempre problema, esse processo dá sempre muito pau. Então é muito claro na hora da gente fazer a comunicação, fala assim, cara, pode botar aí que você vai enxergar todo dia um problema, pode botar aí e não dá outro. Quando a gente faz o trabalho, a gente consegue enxergar. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas uma indústria, não tem problema, né? É muita gente envolvida, são processos lindos, maravilhosos. A quantidade de dores que eles têm com relação à manutenção é grande. Então, quanto de valor que a gente tem a agregar é muito, porque são muitos os problemas operacionais e que a manutenção tem que atuar para poder ajustar. Que a complexidade é enorme. Como vocês trabalham numa área que não é todo mundo que conhece, quem é da indústria conhece a indústria, mas quem não é da indústria não consegue às vezes visualizar algumas coisas, né? Infelizmente a gente teve, na época da pandemia, uma demonstraçãozinha do que é a indústria. A gente tinha superlotação nos hospitais e, por conta da superlotação, uma quantidade de erros humanos, técnicos e de equipamentos que causavam uma série de acidentes por conta da superlotação. A superlotação, por si só, gera uma problemática. A indústria tenta operar no máximo de eficiência possível, sem poder parar, assim como era o caso lá dos hospitais. E aí, quer dizer, todo o entorno tem que dar esse suporte, esse aval para que os processos, para que as operações não parem. Mas quanto mais no limite o negócio está acontecendo, maior a probabilidade de erros, como você falou lá no começo, né? Erros humanos, erros nos equipamentos, né? Erros nos processos, né? Caramba, tinha hospital à época lá que o oxigênio estava. Aqueles negócios de oxigênio explodiram. Uma série de acidentes simplesmente porque os hospitais não estavam ancorados para esse volume de trabalho, não tinham esse tipo de know-how, né, experiência para aquele volume de trabalho que aconteceu, e nisso, quer dizer, vira um pandemônio. A indústria é acostumada com esse volume de trabalho, mas tem que estar monitorando o tempo todo, né? E a ferramenta de vocês entra como um ativo hiper estratégico para eles conseguirem ter um tempo racional de agir, né? Se o processo parou, parou. Agora, se você consegue avisar com até 4 meses de antecedência que um processo pode parar, o operador vai conseguir trabalhar com mais calma, o operador vai conseguir investigar com mais atenção aquilo, né? Deixando todo o processo mais racional, deixando todo o processo mais liso, né? E Fala, Lô. seguindo essa linha, Denis, tem até um ponto, assim, até para quem está nos ouvindo e não conhece exatamente como é que é uma indústria hoje, se você andar na área e olhar para o processo, tem quase ninguém. Tem ninguém na área. É todo automático, tudo roda automaticamente. Então, tem, inclusive, hidrelétricas que não tem ninguém operando. É só operação remota. É tudo remoto. A questão é, a quantidade de gente envolvida, né, não é igual o Charlie Chaplin, a indústria lá atrás, né, que é gente toda hora operando com a chave de fenda, fazendo o negócio acontecer. Da indústria que você passa na área e não tem ninguém. Tem simplesmente gente no computador olhando, tá tudo certo, ou tem algo de errado, ou no próprio computador você vai ajustando, a válvula abre um pouquinho, fecha um pouquinho, ajusta um pouquinho. Então, a necessidade desse monitoramento ser assertivo é ainda maior, porque nesse caso que eu sinalizei aí do princípio de incêndio na entrada de eucalipto ali, é porque como não tem ninguém no processo, e não tem um sensor de temperatura para apontar que há algo de errado, calhou de um operador estar passando no momento, falei, caramba, pegando fogo ali.
Senão só vai ver quando tiver perdido tudo, né? Só vai se dar conta quando não der mais tempo de recuperação. Uhum. O Denis falou aqui de hospitais, aí é uma... Fiquei explicando agora, acho que quem não é da área foi entendendo melhor o que vocês fazem, né? O valor que vocês entregam, valor tangível e intangível da entrega de vocês. E dá aquela sensaçãozinha, isso daí num hospital, poxa vida, os equipamentos, aquela ressonância que fica parada, isso aí dentro de um carro, nossa, já pensou poder saber o problema do carro, quanto eu ia economizar com o mecânico? Isso é um futuro? Isso pode acontecer? De a Futurai ter bracinhos em outras áreas? Aproveitando a pergunta da Flavi, para onde que a Futurai está indo, né? Tá, vou responder a primeira pergunta e vou deixar o CEO depois responder a nossa direção. Lá atrás eu falei que a nossa tecnologia é bem escalável, né? Dá para atingir vários segmentos e tudo mais, mas de início a gente tem que focar naqueles que são chave para a gente, que tem maior aderência. Então a gente já tem esses 3 segmentos que a gente tem esse foco maior, entendeu? Outro ponto importante também é que o Denis sinalizou lá no pitch, lá atrás, é sobre essa extração dos dados, né? Marcou, hein, Denis? Isso marcou a jornada dos meninos. E realmente é um desafio dependendo da indústria, né? E esses 3 segmentos, né, que a gente já mapeou e que já estamos focados, são segmentos que oferecem essa extração de forma muito mais simples, enquanto a gente ainda não tem muito time, né? Não tem muito braço, é só eu, o Felipe e mais um estagiário, entendeu? E como está dando tão certo nesses segmentos, vamos focar nesse aqui. E vamos crescer, vamos construir o nosso nome aqui. E depois que a gente tiver mais braço, a gente tiver mais expertise para tentar entrar em outros segmentos, né? Porque no carro teria que ter um sistema já embarcado ali também, né? Porque o carro, dependendo da área digital, não tem internet. Porque na indústria, tá ali, ele manda os dados para a gente que nossa plataforma está na nuvem. Então, tem esse outro desafio. No hospital, talvez a gente possa tratar com informações também do próprio paciente, algo do tipo, ter alguma informação ali. Então, e além da complexidade de tirar as informações de uma máquina de ressonância também, que não conheço no momento. Não tem um sistema, um historiador como tem na indústria, né? Então, a gente tem, todo mundo, quando a gente conversa, né, principalmente como a questão do automóvel, né, sempre fala, e automóvel, vou botar isso no carro, tal. A gente sabe que dá para colocar, que dá para testar, mas o nosso foco agora é outro. Isso é importante, né? Saber os momentos de fazer as viradas, porque a gente recebe, né, Denis, aqui, diariamente a gente conversa com empreendedores, com aspirantes a empreendedores, com quem está começando, quem está com ideia, enfim. E, poxa vida, porque essa tecnologia aqui que eu desenvolvi, seja o que for, ela funciona nessa área, ela serve para tudo. Ok, mas não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Por mais que ela sirva para tudo, ela tem adaptações para cada área que ela vai entrar, né? Então, isso é muito importante, ter, de fato, o tempo de inicial. negociação com a indústria demora, é longo, assim, no mínimo 6 meses, para você começar o contato, fazer demonstração do produto, continuar ali a relação. Então, se a gente sair atacando, né, várias frentes, fica muito mais difícil manter o nosso discurso, assim, né? Porque se a gente ataca aqui agora papel e celulose, a gente traz mais case, a gente começa a falar do jeito que o pessoal do papel e celulose fala, a negociação vai mais rápido, a gente consegue entregar mais valor mais rápido. Agora, se a gente ramifica isso em vários segmentos, fica mais difícil eu, Felipe... Isso é legal, ter uma segmentação dentro da segmentação, né? É indústria, mas dentro da indústria ainda vou procurar uma linha ali para seguir, até para gerar mais valor para aquele segmento exatamente. Dentro da indústria. É muito bacana. Só fazer um apontamento aqui, porque isso não pode deixar de ser evidenciado, né? Então, quer dizer, você tem o seu core business, a sua tecnologia, ela tem o roadmap dela, teoricamente serve para tudo, mas sempre ela está em desenvolvimento. Vocês relataram aqui a experiência dos usuários com a ferramenta
que por mais que não mexa no core business, mas gera roadmap para vocês. Uma tela assim, um relatório assado, tem que fazer uma tela que pegue mais este indicador. Vocês devem ter demandas evoluindo, os dashboards de vocês, e enfim, né, até hoje. Mas tem também o roadmap comercial, né, que é dentro desse segmento, por exemplo, de cimento, o que é mais relevante para eles? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que apresentar? Qual é a dor dessa galera? Uma linhazinha dessa é muito difícil você ficar bom, né? É muito difícil você masterizar o seu core ligado a um segmento em termos de produto e ligado ao segmento em termos comerciais. Então, quer dizer, se você expande demais, teoricamente você tem mais, tem um tamanho de mercado maior, mas na verdade você não vai conseguir explorar esse mercado com exatidão. Todo segmento novo vai gerar coisa para o seu roadmap e vai gerar uma jornada de aprendizagem comercial, né? Aprendizado comercial aí. Meninos, eu acho que ficou claro a história de vocês. Estamos chegando aqui agora em mais ou menos 1 hora e a gente é old school. 1 hora pra gente é o limite, né, do que um podcast tem que ter. Você está cortando o direcionamento. Agora é a hora que o Felipe vai contar para a gente para onde está indo. Exatamente, por isso que eu vou encaminhar aqui para o final. Assim como o Arthur falou, né? Felipe, coloca aí para onde que vocês estão indo. Se algum potencial cliente, investidor, um parceiro estratégico quiser falar com vocês, como que encontra vocês. E deixem aí as mensagens finais. Fiquem à vontade, o programa é de vocês. Beleza, tá joia, Denis. Maravilha. Só dando continuidade, então, só pegando o gancho ali com o que você falou agora há pouco, Denis, é exatamente o que eu queria falar sobre porque a pergunta da Flavia, né? Por que vocês não estão no ramo de hospitais, ressonância magnética? É exatamente isso. O esforço comercial é totalmente diferente. O conhecimento, o rapport que se cria com o cliente é totalmente diferente. Precisa ter conhecimento. Eu apesar de ter vindo da área industrial, eu vim da área de ferrovia, vim da área também de transporte de logística de grãos. Então, eu tenho a base ferroviária. Então, quando eu tenho que conversar com alguém da área de celulose, eu preciso ter entendimento mínimo sobre o processo dele para saber aonde, de fato, ele pode ter problema. Porque, às vezes, ele nem lembra que ele tem problema. Mas fala assim, refinador, digestor, o fato de você falar só a palavrinha, ó, esse equipamento aqui deu pau ali do lado. Provavelmente dá problema aqui com você também. Caramba, verdade, esse motor aqui deu problema semana passada. Então, tem palavrinhas chaves que a gente, na hora de falar, caramba, já sei. Ou, quando a gente fala com alguém, por exemplo, quando eu estou dando um exemplo de siderurgia para alguém de papel e celulose, o cara fala, é outro planeta. Nem sei como é que funciona, não gera essa comunicação, não gera uma relação adequada comercial. Agora, quando é o dia a dia dele, você fala, olha, provavelmente você vive problema de refinador. Olha aqui, a gente acabou de fazer uma predição de trinca no disco de refinador. Falei, caramba, isso eu vivi semana passada. Então, esse esforço parece bobagem, mas é enorme, é enorme. Você conhecer o dia a dia, conhecer as pessoas, conhecer os processos, conhecer as dores, o esforço é muito grande para chegar nesse ponto. Então, com certeza, esse é o principal. E para onde a gente vai? Inicialmente, a gente tem aqui no Brasil, o mercado de indústria é muito grande, tem muita indústria, muita indústria. Então, para a gente, nesse momento, não faz nem sentido falar em internacionalização. E um ponto de falar sobre planejamento estratégico. Como anteriormente, eu até sinalizei ali sobre a ArcelorMittal, como ela direcionou muito os nossos esforços, tem cada visita que a gente faz no cliente, tem um insight diferente. Caramba, se vocês tivessem isso, eu também comprava, hein? Ó, se você tivesse esse ponto, eu também queria, hein? Então, nessas visitas acontecendo, nos próprios insights que a gente recebe dos clientes, a gente já consegue fazer um direcionamento sobre aonde seguir. E para nos encontrar, para acessar a gente hoje trabalha aqui dentro da Time-Now, né, junto com a equipe da Time-Now aqui no Base 27, no quarto andar aqui do Base 27. Fiquem à vontade para poder
nos encontrar aqui. A gente fica... Aí eu vou... Já que o Denis sinalizou old school, a gente é old school pra caramba, a gente tá sempre no presencial aqui, apesar de startupeiro, gosta de online, ficar de pijama em casa. A gente é old school nesse sentido, totalmente diferente que o startupeiro normalmente gosta de fazer. Então a gente está sempre no presencial aqui, sempre aqui presente. E para acessar a gente está muito presente no LinkedIn, então @FuturiBR e @FuturiBR também no Instagram. Fiquem à vontade para acessar a gente está muito presente nas redes sociais. Claro que a nossa frente comercial também tem a ver com as nossas redes sociais, a gente tem que estar presente por lá também. Estamos com um site novo também. Opa, futurai.com.br, qual é o endereço? Denis, você está mutado. Não, é o sorriso de quem bota um site novo no ar, saca? Já que não fui eu, não. Tava sem braço já, não fui eu, não. Futurai. Geralmente é um desafio. Futurai.com.br. Bacana. Compramos lá atrás, né? Arthur já falou assim, ó, compra logo o domínio, porque senão vai perder. Então isso aí a gente fez lá atrás, né? Para não ter... Galera, comprem domínios, tá? É baratinho, guarda. Tá pensando numa outra marca também, já compra, já guarda. É importante, é importante. Só para e registrar no INPE. Outro ponto que eu fiquei feliz esses dias também foi... Coloquei Futurai no Uber e tava lá. Ó! Existe, né? Pequenas vitórias, né? Isso vai deixando tangível, né? Massa. Vou testar quando eu for aí, Futurai. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado aqui por deixar também, por a gente fazer parte do início da jornada de vocês. A gente admira muito vocês dois individualmente, vocês dois como sócios e a Futurai como equipe. São coisas diferentes na nossa forma de trabalhar, né? A ASIS é um dos poucos lugares que a gente tem o privilégio de ser... de virar fã, de virar amigo dos clientes que a gente trabalha, né, dos empreendedores que a gente trabalha. Então é mais ou menos assim que a gente vê vocês. Vocês são, no caso do Arthur, não tem como não parecer velho falando que eu vou falar, mas um menino bom pra caramba, um menino esforçado demais. Assim, eu acho que conseguiu galgar uma oportunidade hiper merecida pelo nível de esforço e dedicação que você colocou na tua carreira, né? E o Lobo, apesar de todo o background acadêmico que ele tem, ele conseguiu fazer a virada para se tornar um empresário bom. Sofreu muito com até uma desconfiança, assim, né? De desconfiança no sentido de, pô, engenheiro não se comunica bem, professor não se comunica bem, né? E tá aí vendendo, fazendo reunião comercial, tipo, o Lobo pegou para si e até de maneira acadêmica, né? Como aprender sistematicamente a se comunicar cada vez melhor. Tipo, o pitch da Futurai hoje é muito melhor do que já foi lá atrás. Mas não é só pitch, né? Quando a gente fala pitch, a gente está falando de discurso de venda, de comunicação como um todo. Obviamente que tem ali até o limite da simpatia capixaba que a pessoa consegue chegar. Mas aí é outra história, né? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Contem com a gente sempre, tá? E a gente se vê por aí. Temos um programa, Flavio? Quase temos um programa, né? Como sempre, vamos lá. Onde encontra a ASIS? Onde encontra Inovação com Y, Por né? isso que então você a gente tá aqui, tem. filhote. Eu sou bicho solto, eu vou no orgânico aqui, entendeu? Não sigo o roteiro. Se eu sou tivesse seu grilo falante, impresso né, aqui, meu eu tinha. Pinóquio? Vamos lá, galera. Então, a gente tem. Chamou de Pinóquio, corta essa parte. É o grilo falante do Pinóquio, não tinha outro. Mas vamos lá. A gente tem, estamos nas redes, né? Inovação com Y, ASIS Inovação, vocês encontram LinkedIn, Instagram, YouTube, tudo mais. Quem estiver só ouvindo a gente, quiser conhecer a fofura que é o George, vai numa plataforma de vídeo, vai no YouTube, vocês vão ver que coisa mais linda coração, né? Que é o meu neném. O Denis, vocês sabem que o Denis aumenta as coisas, então ignorem aí todos os comentários. E, Denis, se você me permitir, não está combinado. Duas coisinhas. Primeiro, meninos, parabéns, vocês sabem que eu sou fã, sempre que eu vou aí no estado, faço questão
de mandar um alô para vocês, da gente se ver. Gosto muito de vocês, gosto de ter feito parte dessa trajetória. Estou tentando vender vocês do lado de cá também, estou com os probleminhas de encontrar sensores, né, nas indústrias, mas isso aí fica de aprendizado. E eu queria muito, esse é o nosso primeiro episódio de volta, assim, nesse formato, né? Então a gente está gravando dia 16/2, e eu queria registrar porque eu queria dedicar esse episódio para a Fer Sabra. Onde é importante para a Fer, esse episódio é seu. E beijo, galera, temos um programa. Abraço. Pessoal. Até logo. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.